Olá, bom dia a todos. Eu sou Pabline Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre experiência do usuário LegalOne e a importância de um ambiente digital em constante evolução, com a participação de Juliana Moraes, gerente de proposta de valor da Thomson Reuters, e Lucas Júnior, executivo de pré-vendas também na Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante a inscrição, e vocês podem enviar também mais perguntas no chat deste webinar. Tentaremos responder o máximo de perguntas que temos, dentro do tempo disponível também temos. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Juliana Moraes. Obrigada, Pabline. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre a importância de ter um software vivo, né? Pabline, quando puder, por favor, me manda o link para eu compartilhar a minha tela. Deixa eu selecionar aqui qual vai ser. Esse aqui. Conseguindo visualizar minha tela? Sim. Bom, por que é importante, então, a gente falar, né, e se dedicar num ambiente digital que está em constante evolução? Vamos começar aqui com uma linha do tempo bem resumida, bem curtinha. A gente sabe que a única constante é a mudança. Desde 2005, de 2005 a 2020, a gente observou aí mudanças relevantes no cenário no judiciário do Brasil, né? A criação do CNJ, a criação do PJE, o movimento de eliminação do papel. E aí, quando a gente olha de 2020 até 2023, o ano que a gente está, isso deu uma acelerada muito, muito grande. Por quê? Veio a pandemia, veio a necessidade, com a necessidade vem a mudança, né? Então, agora a gente tem novas formas de trabalhar, nós temos temas como peticionamento eletrônico, intimações eletrônicas, audiências remotas, tem aí o 5G, o chat GPT, então muita tecnologia evoluindo aí a passos largos em pouquíssimo tempo. Então, qual que é a importância que a gente vê em ter um software que acompanha isso? Para não ficar parado no tempo, né? Voltando até no pensamento de evolução de software, vamos lembrar um pouco da evolução do desenvolvimento em si das plataformas, né? Lá atrás, os programadores faziam softwares que eram aqueles softwares que eram instalados na máquina. Não sei se todos vocês recordam. Ainda temos, hoje em dia, ainda temos softwares que são instalados em máquina. Eu vejo, muito tempo atrás, nós tínhamos nossos sistemas legados que eles eram instalados na máquina. Mas com a evolução da segurança em si, com o desenvolvimento, isso mudou. Hoje em dia, quem tem software instalado na máquina não utiliza, você fica limitado àquele notebook ou aquele computador, e isso já passou. Então, com essa evolução também, teve mudanças estruturais também em questão de segurança, do desenvolvimento em si do programador. Vamos pensar aqui, lá atrás a gente tinha o Office, que a gente instalava o Office na máquina. Você tinha que ter aquele Word, Excel instalado na sua máquina. Hoje em dia a gente tem o Office 365, que você usa do celular, você usa numa página web, você usa ele também instalado na máquina. Então essa evolução nos garantiu que a gente chegasse nesse patamar hoje. Os desenvolvedores, as empresas em si, fizeram ferramentas para capacitar todos nós a chegar nessa evolução que estamos agora. E aí, quando a gente olha para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, a gente encontra o principal questionamento. Qual tecnologia eu escolho para o meu escritório, para a minha gestão, para a minha rotina? Vou desenvolver um software próprio? Vou contratar um de prateleira? Eu coloquei de prateleira entre aspas, porque não se vende mais software em prateleira, mas o conceito é:
vou procurar uma solução que já existe no mercado, uma solução pronta, ou eu vou investir aqui no meu departamento de TI, tenho um conhecido que desenvolve e vou passar para ele os requisitos e ele vai desenvolver para mim. Olha, essa é uma decisão um pouco complexa da gente analisar, porque tem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente falar, preciso de um software para integrar com o meu Outlook e gerenciar minhas audiências. A gente tem também envolvido aqui nesse tema as adequações legais, como LGPD, o e-social, em sistemas que têm emissão de boletos, aí sempre os bancos estão mexendo nos layouts de geração de boleto, de conciliação automática lá dos pagamentos, né, da carteira registrada. Com certeza esses pontos não vão ser passados como requisitos. Quando a gente fala de requisito de software, a gente está pensando no operacional. Botão de inclusão, botão de alteração, botão de exclusão, formulário, tela, planilha. E aí esses requisitos acabam ficando para trás, né, Lucas? É um ponto que eu vejo que em 2023 ainda tem muitos que pensam que o software é só o coração do escritório, que é prazo e analisar a movimentação do processo. E não é só isso. Esse é só o principal coração, os dois pilares do escritório. Quando você é do contencioso ou quando é do consultivo, fica a questão do consultivo com os prazos aqui. Quando a gente pensa quando eu falo em pensar em desenvolvimento de sistema, vamos dar um exemplo aqui. Eu adoro música, sou fã de música. Só que eu não gosto muito do Spotify. Sou um dos poucos que não gosto muito do Spotify porque o tipo de música que eu gosto para achar ali fica mais difícil. Eu prefiro YouTube Music. Eu acho mais prático achar ali, ou no Deezer. São ferramentas que já são prontas. Então, vamos dizer que são softwares que eles falam que são de prateleira? Isso. São ferramentas prontas para o mercado, onde você compra daquela forma e você vai utilizar. Eu consigo ir lá no Deezer, no Spotify, ou no YouTube e falar assim, eu quero que mude essa tela, que faz desse jeito, que faz daquela outra forma. Não. Eu conseguia fazer isso lá atrás, na época do Napster ou do Winamp. Eu mudava as telas, mudava os skins, fazia do meu jeito. Onde eu tinha que baixar as músicas, eu tinha que pagar pelo direito das músicas ou não. Eu tinha que preparar todo o ambiente para escutar música. Só que quando eu fazia isso, eu demorava um bom tempo. Eu tinha que entrar, comprar a música lá eu fazia dessa forma, da forma legal, comprava a música lá pelo Windows, baixava as músicas, colocava no computador para escutar aquelas músicas limitadas. Se eu quisesse escutar outras músicas, eu teria que adquirir outro disco e colocar ali. Então, hoje, a gente também pensa nessa forma de o que é melhor para o meu escritório? É eu fazer da minha forma ou eu ter uma empresa especializada que vai me entregar o que o mercado ultimamente pede? A análise que muitos precisam fazer. Porque quando a gente deixa para desenvolver, eu falei ontem com o escritório, e ele tinha isso. Ele falou, não, eu prefiro fazer o meu sistema. Mas aí vamos começar a pensar as questões. Qual é o custo? Qual é a equipe que ele tinha que manter? Como que funciona a questão do desenvolvimento? Requisito, parametrização, adaptações. Quando a gente começou a falar disso, inclusive, ele que advoga para banco, o Banco Safra pediu, cadê a sua documentação em que mostra que os princípios do seu software respeitam a lei de proteção de dados? Ele não tinha isso. Então, quando a gente pega como um Legal One, que é um software que a gente fala que é um software de prateleira, é uma ferramenta pronta, que você tem todos aqueles benefícios, é muito mais prático. Você vai usar todos os benefícios. É a mesma coisa falando da música. Eu escutava lá os meus 5, 6 discos lá. Hoje em dia eu tenho 30, 40, 50 milhões de músicas que eu posso escutar no YouTube Music. Por quê? Porque tá ali, tá pronto. Eu chego, tem os lançamentos e eu pago ele
de uma maneira diferente, como um serviço, né? Até falando dessa questão também da evolução, antigamente eu comprava o programa. Hoje em dia eu tenho softwares que a gente paga como se fosse um serviço, que é uma outra evolução, uma outra vertente que nós tivemos de melhorias de sistema. Antigamente eu comprava aquele sistema daquela forma. Hoje em dia eu pago ele como serviço e a evolução dele é constante, pensando dessa forma, pessoal. Que ainda tem ótimos softwares no mercado que você paga e instala ele e você utiliza daquela forma. Ou você pode também, exemplo, eu vou contratar uma determinada empresa e ela me vende esse software dessa forma aqui. É uma preocupação que vocês devem ter. Aquele software daquela forma ali, ele é como se fosse congelado. Se você quiser evoluir ele, você precisa ter os seus custos. Se tiver algo que precisa ser adaptado, você vai ter os seus custos. Então, avalie muito, pense muito nessas questões. Isso aí. Além dessas questões de adequação legal, de investir tempo em recursos, né, dedicando nas adequações legais que são necessárias, quando a gente fala de software, a gente fala também de bug. Todo software tem bug. Todo. Não existe um. Não existe um software que nunca vai ter um bug. É da própria natureza do software, em uma hora ou outra, apresentar um bug, precisar de alguma correção. Quando a gente olha para o celular, o sistema operacional está sempre atualizando, está sempre sendo corrigido. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar lá nas notas de atualização, correção é o principal motivo. Óbvio que tem as inovações também, tem as melhorias, né? Porque as empresas estão sempre escutando os usuários para melhorar a usabilidade, a experiência desse usuário com aquele sistema. Mas correção é uma coisa que não tem como fugir. Então, uma hora ou outra vai ter algum problema, vai precisar ser corrigido. Qual que é a diferença? Quando você tem uma equipe por trás, uma equipe já pronta, experiente, preparada, por trás desse sistema, essa pessoa consegue te dar um apoio e fazer a correção no menor tempo possível. Ou arrumar alguma outra forma de você resolver o seu problema até que aquele bug seja corrigido. Né, Lucas? Isso também é muito importante. Poder contar com essa equipe de apoio experiente nessa correção e no atendimento desse escritório ou departamento. Outro ponto que é importante também essa questão de análise de correções. Vamos olhar para o celular que fica na nossa mão o tempo todo. O meu aplicativo preferido, que é o YouTube, ele atualiza quase todos os dias. Assim. Em um mês eu tenho lá 12, 15, 20 atualizações do próprio aplicativo. E não é só questão de correção e bug, né? Vamos pensar até nas questões, como a Juliana falou, de melhorias. Melhorias, usabilidade, experiência do cliente. E isso é muito importante também ser avaliado. Então, quando você tem um sistema que ele é voltado para o mercado, ele atende essas questões do mercado, avalie também essas questões das atualizações. Hoje vamos falar pelo Legal One, toda a atualização do Legal One, do core do negócio, vocês recebem sem custo algum, né? Porque vocês já são assinantes da própria ferramenta. E tudo que tiver que fazer adaptações, imagina agora que teve, tá citado aí no slide, a E-Social, quem é do trabalhista, agora nós vamos ter a entrada da 2500, né? Não é só a 1070 mais. Agora tem, além das alíquotas FAP e tudo que você tinha, agora você tem a 2500 que tem que comunicar os processos. Então você precisa adaptar a ferramenta para os seus clientes. Eu tive um cliente semana retrasada, eu acho que tem quase um mês atrás, e ele tinha um sistema, ele é trabalhista, e tinha só esse 1070. Para evoluir, ele teria um custo bem considerável.
E conosco isso não ocorre, com os softwares que já estão preparados, isso não ocorre. Por quê? Vamos falar até dessa questão da evolução, não só do software como prateleira, mas da questão também da evolução da comercialização do sistema, né, gente? E vamos pensar, citando lá a Microsoft, que a gente pagava lá, eu já paguei no Office R$ 479 para ter instalado Word, Excel, PowerPoint, Access, tudo lá da minha mãe. E eu falava, nossa, meu Deus, preciso pagar isso? É meu, eu não pago mais. Isso foi no Office 2016. Não pago mais. Em 2019 ele já estava obsoleto. 2018, 2019 já estava obsoleto. E aí teve a grande virada da Microsoft, não só da Microsoft, estou falando do mercado no todo, mas vou dando esse exemplo, de vamos comercializar, vamos parar com essa questão do cobrar ali um valor e vamos cobrar uma mensalidade. E tudo que tiver de atualização, a pessoa recebe. E aí nasceu o Office 365. E o Office 365 deu esse boom nessa época, inclusive por conta da pandemia. Hoje se paga lá 15, 20, 30 reais por mês. E diluído a gente nem percebe, né? É. E você tem todos os benefícios ali do seu sistema. Então, mudou de um sistema também que é comercializado como serviço, melhorou muito essa questão, e também das questões de como que eu tenho a administrar todo o meu sistema, que era instalado na máquina e passou, já que você está pagando pelo serviço, passou para a responsabilidade da empresa. Olha a importância disso também que vocês podem avaliar. Vocês hoje, vamos voltar aqui para o Spotify, para o YouTube Music, para o Apple Music, qualquer um deles. Vocês hoje não precisam se preocupar com essa questão de o disco que saiu agora do Maroon 5 ou de qualquer banda brasileira, da Elba, Ramalho, eu preciso pagar por aquilo? Não, você já paga pelo serviço e já fica ali. Então, essa questão de ter o serviço também, você deixa de ter vários custos, como servidor, como segurança, adaptação para LGPD, time de tecnologia em si que você tem que manter, backup, redundância, toda a preparação da sua base para que você possa utilizar VPN em alguns casos, quando você está fora do escritório e precisa utilizar. Então, o movimento hoje do mercado, gente, é sair desses sistemas dessa forma e ter sistemas online, e completamente online, que não usem, vamos falar assim, que é um software como serviço que você vai usar ele como web, como o Ligawa, né? Você não precisa instalar nada na máquina, abrir o navegador ele está em funcionamento. Então, isso é muito importante, até porque com esse serviço, as novidades, como eu já tinha dito, elas vão chegando e você só é comunicado daqui e tem aquele benefício. E tem um ponto importante que você comentou, Lucas, que é importante ressaltar aqui, as atualizações do sistema operacional Windows, Linux, seja lá qual escritório o departamento utilize, vai acontecer. E uma hora a gente vai precisar atualizar esse sistema. Navegador, se a gente escolher um software que é acessado pelo navegador, toda hora o Chrome está sendo atualizado, o Edge está sendo atualizado, o Mozilla eu não sei mais. Não sei se nem Firefox, sim, Firefox é atualizado constantemente. Então, ainda existem essas atualizações, além das legais, dos bugs e das correções, que quando você escolhe desenvolver um próprio software, você tem que arcar com isso, porque uma hora se torna obsoleto, como o Lucas comentou. E aí a questão das novidades, elas também são importantes. E aí vem aquela pergunta, mas o software pronto não tem tudo que eu quero. Difícil ter. Vai ser difícil. Quando a gente olha para o mercado, as opções que a gente tem de software jurídico, não existe nenhum que tenha tudo o que um escritório precisa, até porque cada escritório tem a sua particularidade, tem a sua forma de trabalho, tem a sua rotina, tem as suas características. Mas o que é importante nessa decisão? Você priorizar. Você olhar para o que você tem hoje, elencar ali quais são os problemas mais graves que precisam ser resolvidos
e, a partir daí, buscar um sistema que se encaixe nessa prioridade que você está buscando. Sua prioridade pode mudar, ela vai mudar. A gente está aqui há 15 anos, né, Lucas? A gente vê isso todo dia acontecendo, escritórios mudando, comprou porque tinha problema com perda de prazo, e aí depois conquistou uma carteira de cliente, e agora o problema é outro, precisa de um relatório específico para atender esse cliente. A necessidade, ela muda, ela vai mudar com o passar do tempo. E quem é o parceiro que está ali todo dia, que você escolheu para ser seu parceiro de gestão jurídica? Isso é importante. Bom, tudo isso a gente vê, demanda tempo e dinheiro, né? Essa escolha, desenvolvendo o próprio software. Como a gente já comentou aqui, o software precisa evoluir para acompanhar as mudanças do mercado, as mudanças de tecnologia. Falando desse ponto aí das mudanças do mercado, posso adiantar a vocês que em breve, aí daqui a poucos meses, vocês vão receber uma atualização visual e de experiência do cliente no próprio Liga One. A pedido, claro, como que funciona isso em uma empresa de tecnologia? Vou falar como funciona como empresa de tecnologia, como a Thomson Reuters. Nós recebemos vários pedidos. Nós temos um setor de suporte, o nosso setor de produtos que estuda o mercado e que vai avaliando os pedidos dos clientes. Por isso que eu sempre falo, gente, deem suas sugestões. Mande para nós as sugestões de vocês de melhoria do sistema, o que vocês gostariam que tivesse. Isso é muito importante. A gente usa essa experiência de vocês para fazer as evoluções do sistema. Então, nós percebemos que alguns clientes falaram que estavam fazendo muitos cliques para fazer determinadas ações, e para fazer alguns cadastros precisava de gastar muito tempo. E o Liga One é uma ferramenta voltada para resultado, para agilidade, para praticidade. É essa a nossa intenção. Então, nós fizemos uma revisão da experiência de uso, tá? Não da pessoa em si, do usuário. Como que eu faço? Como que eu chego ali? Quantos cliques eu faço? Visualmente, como é? Nós vamos rever grande parte do Liga One para facilitar o uso, e vocês devem receber essa evolução aí de tecnologia em breve. E não só as sugestões que vocês mandam, né? Os clientes do Liga One mandam, os clientes do HiQ mandam. A Thomson Reuters, ela tem presença global. E foi anunciado recentemente a parceria com a Microsoft do Copilot para a inteligência artificial. Então, as coisas elas vão acontecendo de uma maneira global e, óbvio, quem escolhe a Thomson Reuters como parceiro acaba recebendo essas melhorias, acaba ficando na frente dessa evolução, porque recebe essas tecnologias, tem experiência, tem o know-how dos profissionais agregado, e isso faz diferença. No fim do dia, isso faz muita diferença. Né, Lucas? Eu estou ansioso para ver como vai ser essa evolução do ChatGPT com a tecnologia. Eu sou assinante, assinava 2 serviços, agora estou com um só, e fiquei impressionado com essa inteligência artificial para tudo. Gente, é muito importante que a gente esteja conectado a isso. Se vocês ainda não têm a experiência de ter acessado o IA, questionado, pedido para fazer algo para vocês, tenham essa experiência. E assim, a gente acha que é só o ChatGPT que começou com isso. Não, mas vamos pegar quem tem Alexa em casa, quem tem o Google em casa, quem tem essas plataformas, já são pequenas inteligências artificiais que nos ajudam. O próprio celular também, sugerindo aniversários, sugerindo atividades de acordo com a sua rotina, isso também é importante. Então, tenham essa interação. Se vocês puderem ter a experiência de usar o ChatGPT para alguma função do trabalho de vocês, faça, porque vai ser muito importante. Eu creio que em pouco tempo, em poucos anos, o nosso trabalho
vai mudar muito com essa experiência, né? Com essa evolução de experiência do usuário baseado em experiências de inteligência artificial. E essa parceria que nós fizemos com a Microsoft, creio que vai ser um salto muito grande para os nossos sistemas aí daqui a alguns anos. É um investimento global, né? A gente vai receber um investimento global de inteligência artificial em todos os sistemas. Já começou com o HiQ fora do Brasil, o Practical Law, que é o software de conteúdo para quem atua com clientes estrangeiros, né? Tem legislação estrangeira comparada, e o Westlaw. Então, primeiro lançado lá, depois está chegando aqui para a gente. Né? Lembrando, gente, que a Thomson ela está no mundo todo, e não só esses softwares que nós temos. Né? Vamos pensar que aqui no Brasil, quando, na verdade, na América Latina, quando a Thomson veio para cá, foram adquiridas 18 empresas. Então, vários softwares, não só jurídico, contábil, folha, comércio exterior, de compliance, de finanças. Então, vários sistemas que vão ter essa experiência. Então, a gente vai conseguir, em algum momento, né, abraçar essa experiência do usuário com diversas ferramentas e usufruir para todos os nossos clientes, não só com o sistema jurídico, mas com todos os nossos sistemas também. Isso aí. Pensando também, gente, nessa questão de evolução, eu queria perguntas de vocês. Exemplo, eu já recebi uma pergunta aqui sobre API, sobre essa questão de API, de como que eu faço integração de sistema. É um outro ponto que vocês devem pensar muito. Pense que vocês precisam ter formas de se conectar. Olha que interessante. Eu falo que a API, ou que integrar sistema, é como se fosse um networking, só que de uma maneira entre sistemas. Eu trocar informações entre sistemas. Foi questionado esse ponto, como que eu faço para integrar sistema? O LegalOne ele é uma ferramenta que ele está aberto, ele tem API para você conectar a parte jurídica ali com outros sistemas. É possível? Sim. Mas tem que entender que o outro sistema também precisa ter essa facilidade. Tá? Porque eu posso fazer a conexão de duas formas. Vou explicar a vocês a diferença entre elas, que é a API e o RPA. A API é como se eu preparasse a minha plataforma com as regras de como que eu faço para conectar essa informação àquela outra, direto de um sistema para outro. Lucas, vamos falar de uma maneira prática. Eu estou dando um andamento aqui no meu processo e eu queria alimentar o sistema do meu cliente também. Eu tenho que dar um andamento aqui, tem que dar o mesmo andamento lá. Eu posso dar um andamento aqui e, pela API, ele conectar com a API do meu outro cliente e dar um andamento lá automaticamente? É possível? Sim. Se for pela API, ele vai fazer isso. Eu vou fazer o elo entre os sistemas, é como se eu tivesse essas duas plataformas e eu tenho que fazer uma forma de se conectar. É como se fosse uma energia elétrica. Né? Eu tenho aqui a lâmpada aqui, eu tenho aqui um interruptor, eu vou ligar aqui e vai chegar aquela informação lá. É isso. E muitas das vezes também se faz por RPA, porque tem alguns sistemas que não são preparados para essa conexão e você precisa simular o usuário. O RPA é como se fosse um robô simulando uma pessoa fazendo aquele procedimento para inserir aquela informação lá. Eu tenho um andamento aqui e como o sistema lá não tem API, eu vou ter que, como se fosse simular um usuário, abrir o sistema, colocar o login, senha, acessar aquele local, dar um andamento, registrar e dar o OK. Esse é o RPA, que é um robô que simula o usuário. Então, são essas duas formas de se conectar. Para o LegalOne, você já tem a API pronta para você usufruir disso e conectar com outros sistemas. Mas se você quiser também usar aqui a nossa API e parte usar RPA para conectar no sistema de outros clientes, também é possível. Essa foi uma das perguntas que me fizeram. E é importante, claro, gente, converse com a empresa. Por exemplo, há pouco tempo, vamos falar daquele meu cliente de banco que eu falei lá atrás, ele conectou.
Ele conversou com a empresa e tudo, falou, não, aqui eu tenho uma API aqui, você pode usar. A própria equipe de TI lá forneceu, nós fornecemos aqui, ele contratou uma pessoa, um desenvolvedor, para fazer esse elo. A gente precisa de alguém, que é como se fosse para levar a informação daqui para lá. Ele fez esse elo. E, gente, hoje facilita demais. E o custo, dependendo do volume que você tenha, vale muito a pena você ter esse desenvolvimento e pagar profissionais para isso. Ele tem um volume diário de 100 processos entrantes, encerrados e mais de 300 processos como movimentação todos os dias, que ele tem que alimentar aqui no sistema dele, tem que alimentar no sistema de lá. E ele, quando ele tinha 3 pessoas para fazer todo esse trabalho, full time para fazer isso, e hoje ele tem um robô que faz isso de uma maneira muito mais prática. O robô que eu falo é a API, a conexão entre essas informações. Mais algum ponto, Fábio, de pergunta? Desculpa. Aqui, a Renata perguntou se a gente se integra com o Salesforce. Renata, a resposta é praticamente isso que o Lucas comentou. O LigaOne, ele possui, o HiQ também, possuem APIs de diversos campos, informações, módulos, e aí é importante entender como é no Salesforce, né? Você tem uma pessoa entendendo também o lado do Salesforce e uma pessoa técnica para construir a comunicação entre esses dois sistemas. Da nossa parte, a gente pode te fornecer quais são as informações que o LigaOne pode exportar via API, né? Pode se conectar via API, e aí, junto com um especialista técnico que você escolher, né? Vocês contratarem, pode desenhar o fluxo e como ficaria essa integração, tá bom? Olha que interessante. Eu tenho um sistema que chama Pipedrive, que é na mesma linha do Salesforce. Tem um cliente nosso que conectou. O que ele fez? Ele pegou os dados de pessoa física e jurídica aqui para conectar no sistema lá. Porque tudo que ele insere aqui no LigaOne, ele tem que estar no outro sistema, para ele lidar com a veia comercial lá. Então, ele fez essa conexão. Ele fez outras conexões também de projeto, que ele usa dentro do contexto de serviços, lá dentro do Pipedrive, e deu super certo. Então, tem vários pontos que a gente pode fazer, gente. Vários pontos que você pode conectar entre um sistema e outro sistema. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem ficar à vontade. A gente tem aí mais 30 minutinhos para tirar as dúvidas. Então, qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre sistemas de tecnologia e de evolução, nós podemos responder. Não só de LigaOne, tá, gente? Pode ser de qualquer assunto. Vou falar de um cliente nosso, e vou falar daquele cliente de ontem. Ele acabou de fechar negócio conosco, e por essa questão de tecnologia, ele tinha lá um banco de dados SQL, que ele utilizava vários pontos, que ele precisava atualizar o seu SQL, e conosco ele não ia precisar mais disso. Né? Por quê? Porque aqui é a nossa responsabilidade fazer toda essa tramitação. E se por acaso vocês precisarem, já estou usando um outro sistema aqui, como já foi falado, eu tenho aqui um outro sistema e eu queria ir para o sistema de vocês. Como é feito? Tudo isso é migrado entre um sistema e outro sistema. Uma questão que vamos falar de tecnologia, que vocês devem se atentar, é a questão de ter uma equipe para te ajudar na migração dessas informações. Porque a evolução de software, ela não é simples. Se você não tiver lá todos os dados, se você não tiver um parâmetro, um time para treinar, fica complexo. É importante que você tenha equipes para lhe ajudar nisso. Toda vez que eu falo entre empresas, como que você avalia uma empresa de tecnologia e sua evolução? Não estou falando só da questão do sistema, estou falando por trás do negócio. Como que funciona a questão do suporte? A evolução da entrega do suporte em si. O treinamento, a implantação. Como que é a preocupação do time comigo? Comigo que eu falo escritório.
É interessante? Você gosta disso? Quando eu peço algo lá para a empresa, eles me atendem em questão de, o suporte está aqui, eu estou com um problema. É resolvido isso? Se atentem a isso, tá? Quando você faz a mudança de sistema, você precisa desse tipo de orientação. O treinamento em si, toda a equipe que me atende de implantação, né? Que você vai ter a natureza do seu escritório, é o jurídico com todos aqueles dados em si. Aí você precisa que aquilo atenda ao seu escritório. Como que é o retorno das informações? Tá? Então, você vai ter uma equipe que vai fazer a migração dos dados, outra equipe que vai treinar, outra equipe que vai ficar preocupada em si com a questão do pós-venda, depois que vendeu, como que funciona. Tem uma equipe de suporte que vai me atender. Você precisa de ter ali uma confiança e uma estabilidade dentro do seu sistema, tá? Até para que você tenha familiaridade em si de confiar naquela empresa. Avaliar se a empresa tem um crescimento contínuo, como que a tecnologia em si, se o conhecimento é contínuo. É importante que vocês avaliem esse ponto. Tá? Questão não só de tecnologia, que eu falo, o software como que ele é. Porque o software ele é uma estrutura que precisa evoluir e como o mundo muda constantemente, a gente tem que acompanhar isso. Tá? Então, sobre esse ponto, é importante destacar isso. Se vocês quiserem fazer migração de dados, mudar de um sistema para outro, veja todos esses pontos. E se a empresa também te ajuda nesses dados, como hoje a gente tem ali dentro do próprio LigaOne, formas de você usar a API para conectar e até planilhas para você puxar dados. Eu tenho aqui, recebi uma carteira de processos e eu preciso trazer lá 100 processos, 200, 300 processos para dentro do sistema. É possível? Sim. Então, acompanhe não só a evolução do seu sistema, mas a questão de suporte, da implantação, de treinamento, de tirar dúvidas de como é feito por todas essas empresas que fornecem serviço a vocês, não só do sistema jurídico, mas de todo fornecedor de tecnologia que vocês tenham dentro do escritório. Até porque quando um escritório, um departamento decide mudar de sistema, leva um tempo até que a cultura desse escritório se acostume, a cultura dessas pessoas se acostume no sistema novo. E aí a gente percebe o primeiro e o segundo ano da decisão da troca do software é de muito suporte, precisa de treinamento, às vezes precisa de reciclagem, né? Fez a implantação, mas precisa de alguém ali reforçando o conhecimento que foi passado, e aí a pessoa, o usuário lá da operação, né? Esqueceu como é que faz determinada ação, determinada coisa. E eu garanto para vocês, ter um parceiro que você pode ligar, tirar a sua dúvida e não vai chegar uma fatura depois te cobrando por aquele atendimento, nos primeiros anos isso faz diferença, pessoal. Faz diferença. Você não vai ter surpresa, você não tem cobrança extra. É um período de adaptação. Se a pessoa que te atendeu, né, aqui do lado da Thomson Reuters, não souber, ela vai correr atrás dessa informação. Tudo para que a sua operação fique o mais fluida possível, né? Mas o primeiro, o segundo, até o segundo ano, a gente percebe ali que são meses desafiadores. Você precisa ter suporte disponível o tempo que for, né? E precisa usar, né? Não basta ter o suporte, ter a pessoa que te ajuda e também não ligar. Tem que ligar, tem que usar, tem que mandar e-mail, tem que pedir ajuda. Nós aqui da Thomson Reuters estaremos à disposição para ajudar. Tem mais uma pergunta. Então, o Luiz perguntou quais são os módulos do LigaOne. O LigaOne tem vários contextos, né? Vamos pensar aqui que eu tenho um contexto lá de pessoa física e jurídica para cadastro. Os contatos. Eu tenho uma agenda corporativa onde você tem todas as atividades lá, seus compromissos, tarefas, prazos, audiências. Você tem um contexto só de publicações. Então, vamos falar, falando de módulo, eu não sou muito de falar módulo em si, eu falo mais da funcionalidade, da entrega. Você tem ali essa questão das publicações, da movimentação processual, que é muito importante. Então, quando a gente fala disso, da movimentação,
A própria Thomson Reuters tem uma equipe interna que faz o monitoramento disso. Então, quando eu faço o monitoramento do push dos seus processos e também faço o monitoramento das publicações, pelo nome do profissional ou o nome do cliente e pelo processo. Quando eu faço isso, eu faço até de duas formas para vocês sentirem mais segurança. Por exemplo, eu posso monitorar o nome da doutora Juliana Moraes e monitorar também os processos dela. Tem gente que me pergunta, mas Lucas, por que você faz das duas formas? Hoje, a maioria dos players do mercado me entrega aqui uma planilha, um arquivo lá no meu e-mail, onde está tudo no meu nome. Olha que interessante, ou está tudo nos meus processos. Eu faço das duas formas para vocês terem mais segurança. Supondo que hoje eu tenho 100 movimentações do nome da Juliana. A gente pega essas movimentações do nome dela e joga para os processos. Chega lá no processo, ele cruza a informação. Das 100 movimentações que saíram no nome da Juliana, eu achei correspondência com 80. Espera aí. Foi para 80 processos? Mas espera aí, tem 20 de diferença. Às vezes, como eu monitoro o nome, tem lá o agravo, cumprimento de sentença, o precatório, muda o número do processo. Processo novo que você não tomou ciência ainda, o processo antigo que foi reativado, ou alguém esqueceu de cadastrar um processo. Por isso que eu trago a movimentação das duas formas. Nesse é um dos contextos também de publicações. Tem um contexto do contencioso em si, dos processos, não só judiciais, mas também administrativos e arbitrais. E ali, todo o contexto você vai ter acompanhamento do seu processo no todo, com a movimentação, com os prazos, né, com atualização monetária, com todos esses valores, relatório de contingência para as empresas que precisam de passar esse provisionamento, todo esse contexto. Aí você ainda tem o contexto do consultivo, que nós chamamos de serviços, onde você faz atendimento, análise, consulta, parecer. Você tem todo o contexto também de contrato. O contrato que eu falo é o contrato honorário do cliente, com todas as regras financeiras dele, ou até o contrato que você tem de possível fechamento para você acompanhar hoje. A doutora aí faz no Salesforce, mas também o Liga One tem uma forma simplificada de você controlar isso. A gestão de contrato de cliente, tem um cliente que ele advoga para a Movida. Eu tenho outro cliente que advoga para a imobiliária. Ele faz a gestão do contrato daqueles clientes. Então, eu também tenho toda uma questão ali de timesheet para você registrar as horas, financeiro em si, contas a pagar, contas a receber, as solicitações que os advogados fazem, os pedidos dos advogados, inadimplência, conciliação bancária, conciliação de boletos, faz a emissão de alguns boletos. Eu sei que entrou em desuso com o Pix, mas ainda alguns clientes utilizam. Então, a gente tem todo esse cenário. Além disso, né, para quem precisa, o workflow que é você fazer a automação da sua rotina de atividades dentro do seu próprio sistema. Nós temos também um BI, um Analytics, um BI conectado também à sua base. Nós temos o HiQ, que é uma plataforma magnífica, que ele te ajuda com um GED avançado, gerenciamento avançado de documentos, portal de cliente, onde você pode ter ali, eu tenho uma equipe que analisa contratos e eu preciso que essa equipe tenha um local específico para tratar isso, um consultivo moldado para ele, ou que faço M&A, ou faço due diligence, ou eu cuido do agronegócio, ou eu cuido da produção automática de documentos. Então, eu tenho vários contextos dentro do Liga One e do HiQ, que são as plataformas jurídicas aqui no Brasil, que vão ajudar a potencializar o seu escritório. A revista dos tribunais. A editora Revista dos Tribunais. Isso é magnífico. Imagina você... O Luiz perguntou também se tem integração com busca de jurisprudência. Sim. Olha que interessante, Luiz. Eu pego toda a sua base, tudo que você tem. Supondo, Lucas, eu tenho 4.000 processos. Eu peguei um cliente ontem que tinha 4.000 processos e que ele falou assim, eu consigo fazer uma curva aqui, porque eu cuido de DPVAT em vários estados. Eu consigo fazer uma curva para ver onde eu posso pedir mais, onde eu posso fazer acordo. Outro que mexe com banco, com acordo bancário. Outro que mexe com título extrajudicial. Você consegue fazer geometria em cima de todos os seus dados.
Em cima do seu próprio dado, você pode fazer isso. Analisar todas aquelas suas decisões e como que eu vou seguir. O nosso BI Analytics está aí para te ajudar nesse ponto. E a editora Revista dos Tribunais, gente, é um braço da Thomson Reuters. Então, toda a parte de conteúdo, nós temos uma ferramenta que é magnífica, que é a Revista dos Tribunais Online. Se você precisa de artigo, lá de doutrina, a gente tem revista histórica, a editora Revista dos Tribunais tem mais de 100 anos. Tem a revista de processo, a famosa revista de processo, nós temos conteúdo de 1976 até hoje. Tem várias revistas, tem mais de 30 revistas históricas que falam sobre tudo, de crime, tributário, contemporâneo, empresarial. Todas as revistas da Thomson estão à disposição para vocês pesquisarem sobre o tema que vocês quiserem. Jurisprudência unificada em um local só, legislação, súmula, JPN. Nós temos um outro produto que é o Checkpoint, que além de entregar toda a revista dos tribunais entrega o judicial, o Checkpoint entrega o administrativo e tributário, complementam as ferramentas em si. E tem o ProView, que é a nossa, como se fosse o nosso Kindle, onde você vai ter acesso aos livros da editora Revista dos Tribunais, para você fazer a leitura, embasamento técnico, discussão com o time. Ali a sua biblioteca na sua mão. Não precisa carregar. Eu, nesse pequeno celular aqui, eu já tenho 300 livros. Eu carrego aqui os meus livros. Então, hoje você tem muita coisa que você pode utilizar da editora Revista dos Tribunais. Tem muita coisa mesmo. Lucas, o Luiz ele tem interessado numa apresentação. Luiz, eu vou te pedir, acho que eu ainda estou compartilhando a minha tela. Eu vou te pedir para dar um alô para a gente nesses 2 e-mails, ou só no e-mail do Lucas, aí fica à vontade, para a gente combinar, tá bom? Aí a gente agenda uma demonstração. A gente encaminha para a equipe comercial e a equipe comercial procura vocês. E, gente, aqui ó, está tanto o meu e-mail, o meu nome, como da Juliana, no LinkedIn, se vocês quiserem adicionar, tá? Nós dois no LinkedIn, fique à vontade, pode procurar nós lá. E o que vocês precisarem perguntar, estou aqui no LinkedIn, quero fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu tenho mais de 10 mil pessoas já no meu LinkedIn, eu troco informação todos os dias, tá? com as pessoas no LinkedIn. Fiquem à vontade para nos procurar para isso. Isso. O pessoal compartilha bastante coisa aqui, Lucas. A Roseli Barreto, ela comentou: gostaria de pontuar a minha experiência com a consultoria premium, o que tem tornado a minha jornada como cliente muito mais leve e produtiva. Obrigada, Roseli, pelo seu feedback. É importante a gente saber que tem agregado na sua rotina. Então, a consultoria premium também é um acompanhamento mais de perto, né? Para quem não conhece. É o nosso time de consultores que faz o acompanhamento diário, mensal, né, e depende da forma como você quer ser contatado, para entender como está a rotina, o cadastro, oferecer ajuda. É um serviço proativo que a gente tem aqui na Thomson Reuters, que também apoia, principalmente nesse primeiro e segundo ano de mudança de software. Então, também quem tiver mais interesse em conhecer esse serviço, dá um alô para a gente aí que a gente entra em contato, tá bom? Deixa eu ver quem mais. E é isso. Por enquanto, só. Maria Jocélia. Maria, eu não consegui entender sua pergunta. Não sei se ainda dá tempo de mandar, mas se não der, também nosso e-mail está aí, está à disposição para esclarecer qualquer ponto, tá bom? Ou no e-mail ou no LinkedIn, gente, fique à vontade para nos procurar. Está aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, se tem ferramenta de captura de peça processual. Na verdade, nós temos uma ferramenta onde você pode montar suas peças processuais de acordo com pergunta e resposta, de acordo com o minutário, que é o Haikyuu. Ele te ajuda nesses pontos. Eu tenho um cliente que é trabalhista, ela falou assim, eu tenho aqui o artigo 467, o artigo 477, ela ia selecionando e de acordo com o que ela estabeleceu, ia montando a peça processual para ela. A gente pode fazer isso para vocês, com uma das nossas ferramentas, que é o Haikyuu. Na demonstração, Luiz, vamos lembrar de abordar esse tema para o consultor poder te mostrar, tá bom? Mais alguma pergunta, Pablo?
Por enquanto aqui não chegou mais para mim, não. Por enquanto, são essas que eu enviei para vocês. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição, tanto no e-mail como no LinkedIn, e vou passar a palavra para a Juliana e para a Pablo. Obrigada, Lucas. Obrigada, Pabline. Obrigada, pessoal, pela audiência. E é isso. Estamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Lucas, Ju, muito obrigada novamente por terem aceitado aí mais um pedido meu para fazer um webinar super relevante para o mercado jurídico. Eu tenho certeza que nossa audiência aprendeu muito com vocês, né? Vocês abordaram aqui uma visão geral da importância da evolução, né, da tecnologia, dos sistemas, não só do jurídico, mas de modo geral, acho que foi muito, muito aderente. A gente recebeu aqui vários elogios no bate-papo, a Ju até leu alguns, mas também recebemos outros falando muito como esse tema foi interessante, né, não só prosseguimento, como eu comentei. Mas é isso, muito obrigada novamente por terem aceitado esse convite, eu espero encontrá-los novamente em outros webinars. A nossa audiência agradeço aqui a participação, informo que este webinar ficará disponível em alguns dias no site da Thomson Reuters, www.thomsonreuters.com. E é isso, pessoal, até o próximo encontro. Eu enviei no bate-papo o LinkedIn da Juliana e do Lucas, para caso vocês queiram também entrar em contato via LinkedIn, como o Lucas sugeriu. E é isso, muito obrigada novamente e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.